A graça e a paz a todo o nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter uma leitura que está no livro de Juízes, capítulo 13 em diante, tá? O tema é o seguinte: Sansão e a desobediência que lhe custou a sua própria vida. A história da desobediência de Sansão diante das ordens divinas que lhe custou a sua vida, tá? Bom, eu vou ler uma carta que praticamente quem fez essa carta, ele se colocou no lugar de Sansão e redigiu essa carta. O que fala essa carta? Olha só: eu sou filho de Manoá, nazireu. A minha mãe é uma mulher estéril, ou seja, nasci de uma forma milagrosa. Fui dado aos meus pais como promessa de Deus. Um anjo lhe aparece e anuncia meu nascimento, porém tinha algumas regras para eu cumprir e o que foi feito. Uma dessas regras é que eu não deveria ter meus cabelos cortados, não comer nada impuro, nem ingerir bebida fermentada. Eu seria consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Em Juízes 13, capítulo 13, versículo 3 ao 5, fala o seguinte: olha só: porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Havia uma promessa para esse menino. A mãe dele era estéril, o anjo apareceu e falou que ela ia ter um filho. Ele ia ser nazireu, certo? E para ser nazireu teria que ter uma disciplina, certo? Não podia cortar o cabelo, não podia tocar em coisas imundas e não podia beber bebidas fermentadas, tá? Aí, continuando a carta: eu ganhei o nome de Sansão, cresci abençoado por Deus, amado por meus pais e sendo aconselhado por minha mãe, que sempre se preocupou com o que eu faria daquilo que Deus havia colocado como meu chamado na terra. Fui um homem muito diferente dos outros homens escolhidos por Deus. Cresci e fui disperso ao meu chamado, e pouco me preocupava com isso, tanto que mesmo o Espírito de Deus tendo me visitado por diversas vezes, isso não causou nenhum tipo de impacto sobre o meu caráter. Tornei-me juiz, respeitado pelo povo, mas sem o caráter de Deus. Em minhas atitudes, minha mãe, muito preocupada com isso, me deu muitos conselhos. Um dia eu fui fazer uma visita fora da minha tribo, vi uma mulher que muito me chamou a atenção e eu falei aos meus pais sobre ela e a reprovação foi imediata. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Não consegui enxergar nas palavras dos meus pais um aviso, uma advertência à minha falta de responsabilidade com o cargo chamado. Eu conhecia as regras que eu deveria obedecer. Eu fiz pouco delas quando eu matei um leão de forma espetacular pela força do Espírito de Deus em mim. Olha só. Escondi deles quando lhes trouxe mel encontrado no caminho, também não fiz saber da sua procedência. Eu não podia tocar em animal morto. Como nazireu, eu sabia desse fato, apenas desobedeci a ordem divina de meus pais. Deixei-me envolver por mulheres estrangeiras, também em desobediência, mesmo sabendo que não daria conta de reagir. Seguiu o meu chamado, ser alguém a representar Deus entre o meu povo. Eu
um homem que feriu 1000 homens com uma queixada, só abatido por uma mulher e um espírito desobediente. Olha só. Um parênteses nessa carta. Quem fez Sansão cair? A mulher, o animal que tocou, mentiu para os pais, colocando mel lá dentro do leão, casou com a Filisteia, se envolveu com prostitutas, cortou o cabelo. Qual foi o maior pecado de Sansão? Só tem um pecado: a desobediência ao chamado de Deus. Primeira esposa, olha só, depois da primeira esposa, me envolvi com uma prostituta chamada Dalila. Essa, por sua vez, prometeu a si mesma que me destruiria, só que eu não dei a crédito. Eu não acreditei no que ela falava, no que ela falou, e nem acreditei no que meus pais falavam. Ela começou então a me envolver em seus carinhos, em suas massagens, ou seja, naquilo que ela sabia tão bem fazer, não somente a mim, mas a todos os homens que estavam com ela. Se eu pensasse um pouco mais com inteligência, olha só, eu teria visto muito mais do que eu vi. Mas eu ignorava o fato da força da desobediência e pensava que poderia dominar toda e qualquer situação com a força física que eu tinha. Isso é o quê? Os príncipes dos filisteus vieram até ela e juntos montaram a trama contra a minha vida. Bom, aí teve Dalila tramou lá uns homens lá, soldados, certo? Que haveriam uma forma de descobrir qual que era a fraqueza de Sansão. Ele falou: se amarrar eu com as cordas novas, 7 cordas novas, aí eu vou perder minha força. Ela fez isso, aí deu errado. Aí, por último, de tanto ela insistir, aí ele falou: poxa, mas se por acaso cortar o meu cabelo, eu vou perder minha força. Só que a força não estava no cabelo, a força já estava lá, já tinha perdido lá antes, certo? A força de Sansão foi quando ele desobedeceu, não foi o fato de cortar o cabelo. O fato de cortar o cabelo foi uma das consequências, dos atos que ele fez para ele perder, no caso, a comunhão com Deus, pela desobediência, certo? Assim, o que ele fez? Ele abriu o coração, ele falou na carta: eu abri meu coração à pessoa errada, na hora errada. Por isso eu contei o meu segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, eu disse a ela, pois eu sou nazireu. O que é nazireu? Separado, certo? E eu dormi. Olha só, o que é eu dormir? Eu dormi entre os seus joelhos e carinhos, mas eram todos de mentira. Mas a minha desobediência não me deixou ver cada artimanha. Ele ficou cego. Com tudo o que estava acontecendo, ele já estava praticamente já perdido, já estava cego. Aí ele continua na carta dele: a minha força se foi, não porque cortei meus cabelos, mas porque desobedeci uma ordem divina. Ele caiu em si, ele sabia que aquele corte de cabelo não tinha mais efeito naquele momento, porque ele já tinha perdido as forças dele. Os filisteus se apossaram de mim, eu ali me acabei, virei escravo, fiquei cego completamente. O inimigo artiloso, ele usa artimanhas para tirar o homem de Deus da presença de Deus. A primeira coisa que ele coloca são as boas coisas, que para a gente é boa, mas só que para Deus não é. Ele jogou com aquilo que não podia.
Aquele que não podia, o inimigo usou. Simplesmente ele colocou ali para ele. Só que ele, no momento de fraqueza, ele não se atentou em tudo aquilo. Muitas pessoas hoje que têm um chamado, que têm uma promessa de Deus, de repente negligencia o chamado, negligencia assim a promessa de Deus e fala, isso não vai dar em nada. Não tem problema, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas qual é a consequência? Depois que acontece o erro, aí que vai ver a consequência, certo? Ele foi humilhado, uma coisa, um fato, um homem que tinha um chamado para libertar o povo da mão dos filisteus, acabou cego pela desobediência e depois que ele ficou cego, ele virou escravo. Todo homem de Deus que perde a visão do trono, que perde a visão da graça, essa pessoa fica cega. Essa pessoa fica cega. E qualquer caminho para ela é caminho certo. O diabo é muito sutil. Primeiro, ele distrai o escolhido ao ponto de perder a força. E quando o escolhido perde a sua força, ele fica cego. E quando fica cego, ele é aprisionado. O que o diabo usou? O diabo usou uma coisa, simplesmente uma coisa, a distração. A distração foi o ponto-chave, foi o detalhe especial. A distração, que foi isso? A distração trouxe o quê? Trouxe o pecado, trouxe o erro. A distração naquele momento, ele perdeu a visão total, porque houve uma distração na vida dele de Sansão. E quando há uma distração na vida de um chamado, de um escolhido de Deus, de um nazireu, o que acontece? Você perde a visão, você perde o foco em Cristo, você perde o foco na promessa. Foi então, aí continua a carta, foi então que eu caí em si. Olha só, depois de tudo isso, depois de ter pecado, pela desobediência, pela distração, ele caiu em si. E em Juízes capítulo 16, versículo 28, tem a parte do arrependimento. E Sansão orou ao Senhor dizendo, olha só, ó Senhor meu Deus, eu peço que lembre-se de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Olha só, quando o Filho de Deus, em Jeremias 33, fala o seguinte, clama a mim que eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes. Naquele momento, o que aconteceu? Sansão caiu em si, do erro que ele cometeu, pela distração, levou à desobediência, e pela desobediência ele fez tudo o que não podia fazer, e acabou cego. Hoje, a vida de um cristão, uma pessoa que é separada por Deus, tendo uma distração, ela perde o foco, perde a visão. E perdeu a visão, perdeu o foco em Cristo, automaticamente a queda é inevitável. O que aconteceu com ele? Caiu, certo? Só que ele caiu em si, se arrependeu, só que ele estava cego. Já tinha saído do propósito de Deus. E ele orou a Deus. Eu vou até repetir a oração que ele fez. Ó Senhor meu Deus, eu peço que lembre-se de mim. Olha só, quando um pecador se arrepende e ele clama a Deus, e Deus ouve, e pode falar com sinceridade, Deus me ouviu. E quando Deus ouviu ele, o que aconteceu? O cabelo dele voltou a crescer. O que é isso? É a comunhão, voltou a comunhão com Deus. O cabelo começou a crescer e voltou a força dele. Olha só, recebemos unção, recebemos dons e não sabemos o que fazer com eles. Tem pessoas que brincam, negligencia o que Deus deu. O que aprendemos com esse homem?
Que a nossa força, olha só, a nossa força não está nos nossos dons. As nossas forças não estão nem nas maravilhas. A nossa força está em Deus. A nossa força está em Deus. Deus é tudo e Ele vê tudo e conhece, pois somos enganados por nós mesmos e por nossa mente que insiste em não nos deixar em caminho certo. Nós temos que aprender uma coisa, nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, certo? O que a palavra de Deus fala, certo? Nós temos que ter a convicção, a certeza, o que Deus tem para nós. Nós não devemos negligenciar, no caso, o nosso chamado. Vamos ler em Filipenses capítulo 4, versículo 4, fala o seguinte: tenho sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encho a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, agradável e decente. Ponha em prática e o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Bom, isso aqui é um lembrete do que nós temos que fazer. Sempre nós temos que estar na palavra. O fato que aconteceu aqui com Sansão é que nós possamos ter na nossa mente uma coisa: a obediência é tudo nessa vida. Quer ter sucesso, quer ter paz, seja obediente à palavra, seja obediente ao Senhor. Fica com Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém?